Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos, né? Nossa série Estudando o Novo Testamento, né? E dessa vez nós vamos conversar especificamente com Adolfo sobre a Santa Ceia, né? Que é um assunto que nós sabemos que o Adolfo tem muitas novidades a respeito disso. Então, prestem bastante atenção, que com certeza vocês vão se surpreender. Você vai fazer o jabá? Ah, sim. Ah, pessoal, não esqueça de visitar o nosso canal, de dar o seu like, Deixar sua pergunta ou seu questionamento lá no chat. né? E de repassar os nossos vídeos para os seus amigos e nos ajudar nessa campanha para chegarmos aos 400 inscritos. Olá, Isso aí. Adolfo, como é que você está? Tudo bom? Bom É, dia. tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que vocês passaram da semana passada para cá? Oh, graças a Deus, tudo Passou bem. tão rápido, a gente nem A viu. gente nem sentiu, né? É verdade. Então Com isso, vamos a lá. gente fica velho mais rápido. Não quero, não. Adolfo, quer dizer, falando no caso mais específico da Santa Ceia, o que, quer dizer, talvez seja o nosso pouco conhecimento a respeito do assunto, mas nós percebemos, né, que todos os evangelistas, eles, digamos assim, foram econômicos no sentido de retratar a Santa Ceia. A gente consegue perceber em João um detalhe a mais, porque antes da ceia propriamente dita, ele retrata a cerimônia do lava-pés que Jesus fez com os seus discípulos. Uma primeira pergunta seria: qual é o simbolismo dessa cerimônia de lava-pés que Jesus fez para com seus discípulos? Se tem alguma mensagem oculta, talvez nós não alcancemos. Mas a mensagem mais objetiva, mais direta, visível para todos os representantes de Deus, é o exemplo que Jesus deixou. Porque ele pega de um pano, pega da própria toalha que estava no seu corpo, pega, não importa. O importante aí é o seguinte: lava os pés. Teve até aquele exemplo que o Simão Pedro não queria deixar que ele lavasse os pés, mas isso aí já é secundário. Mas o exemplo que ficou. E quando ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, exemplo vos dei, para que façais o que eu fiz. Então, isso aí é o exemplo que fica para a eternidade, né? Nós nos colocarmos naqueles planos que não fazem parte dos espíritos humildes, nos colocarmos apartados dos nossos semelhantes. Olha, se Deus, a onipotência, não está apartado de nós, por que que nós nos apartamos dos nossos semelhantes? Por que que nós, seres mortais, ficamos tão distantes, tão pomposos, tão diferentes? Por que não cuidamos dos nossos semelhantes? Por que não nos preocupamos com os nossos semelhantes? Então, é porque a mensagem de Jesus, ela é o máximo, porque é a síntese da lei de Deus. A assimilação, talvez daqui a alguns milhões de anos, nós consigamos entender um pouco mais a lei do Criador. Então, a gente Então, poderia. exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. Então, vamos cuidar dos nossos semelhantes, e para isso é preciso que nós estejamos evangelizados. A gente poderia dizer que foi uma forma de Jesus exemplificar a igualdade entre o mestre e seus discípulos e a interdependência de um para com o outro? Então, se o mestre se colocar lá nas planuras da imaginação dele, ele fica longe dos seus discípulos. Uhum. Então, quantos outros já ficaram tão próximos? O Francisco de Assis não veio representar Jesus? Quando que ele se colocou à parte, ou apartado? Imagina só, nós criamos um monte de alegorias. Observemos o exemplo bem, não é a crítica social, porque fomos nós que fizemos a história do cristianismo. Mas olha o que nós fizemos com o Papa. Um ser humano, um ser normal, um ser biológico, um seres com erros e acertos, e nós botamos a infabilidade do Papa. Imagina só, um Papa consciente, ele vai admitir que ele é infalível? E para protegê-lo, olha, já que nós somos reencarnacionistas, para protegê-lo, colocamos o Papa numa gaiola de ouro. Ele tem que estar junto com todo mundo. Imagina só se o Sai Baba, se o Francisco de Assis e outros mais que representaram a divindade se colocassem nessas redomas. Então, a gente tem uma ideia assim muito real, 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 da distância que nós nos colocamos diante dos nossos semelhantes. E, às vezes, esses nossos semelhantes
em condições externas, sociais, muito inferior à nossa, são espíritos de uma graduação moral milhões de anos-luz à nossa frente. Então, e aí só mesmo através do desencarne, para nós termos uma noção como foi a nossa vida com aquelas pompas, com aquele passado tão fora. O exemplo que nós temos no próprio Evangelho é o rico avarento e o pobre Lázaro. Quando eles chegam do outro lado, o Lázaro vai para um plano superior e o pobre rico. E o rico avarento ficou lá, numa condição das suas agruras, porque estava num grau de consciência muito inferior, embora tenha vivido as pompas externas. Uhum. Então, Adolfo, a gente percebe, né, que tanto em Lucas, em Mateus, quanto em Marcos, né, de novo, né, eles foram econômicos sobre Em relação à última ceia, em né? relação à última ceia. Basicamente é dito, né, que durante a refeição Jesus abençoou, tomou o pão, né, e repartiu entre os seus discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, né, tem o cálice com vinho e tal, e que é onde ele diz, né, bebei. Isso representa o sangue da aliança que é derramado por muitos. O que a gente pode entender, né, com esses dois simbolismos, né, de ser o meu corpo, de ser o meu sangue, e principalmente o fato, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Então, isso aí nós trouxemos, né, de outras culturas, de religiões mais antigas, nós trouxemos muitas fantasias, muitas alegorias. Até o Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, ditado ao Hercílio Myers, ele pega algumas colocações no Novo Testamento que foram trazidas do Velho Testamento. Então, aquilo que Jesus verdadeiramente falou na última ceia não tem nada a ver com essa citação. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Isso aí é coisa de religião. Nós estamos falando da maior autoridade moral. E essa autoridade moral falou de religiosidade, não falou de religião. Fomos nós que criamos as religiões, por isso que são todas perecíveis. Duram um tempo e depois morrem. A religiosidade é para a eternidade. Então, Jesus sintetizou a lei do Criador naquela linguagem, naquele poema que nunca nós esqueceremos. Serviu para 2000 anos atrás, serve para agora e servirá para a eternidade. Então, nós vamos apresentar aqui agora, né, as palavras de Jesus realmente que foi proferida na última ceia, né? Mas você poderia fazer um pequeno introito de como nós conseguimos, né, essas palavras e de onde vieram essas palavras, como chegou a mensagem? Você podia só dar um introito, porque aí depois nós vamos postar aqui e até para que as pessoas que nos assistem possam rever, né? Voltar o vídeo, rever e ler de novo essas palavras. Mas pode falar um pouquinho sobre como recebemos? Na verdade, é um pedido muito difícil, mas eu acho que a sociedade tem aquela noção que, periodicamente, por ser Deus perfeito, nós não estaremos desamparados por Ele. Então, é da natureza da própria criação, de tempos em tempos, nós temos reformulação de valores. Então, quando o espírito da graduação de um anjo, como é Jesus, ou de outros mais, mesmo em condições inferiores, vão reencarnar, há um planejamento, e esse planejamento não é na individualidade de um planeta. São programas siderais, fazem parte desse todo. Porque o que é o universo criado? Numa linguagem simbólica que o Ramatiz fala, é o corpo do Cristo cósmico, é o corpo de Deus. O que é a Terra? É o corpo do Cristo planetário, o Cristo que a criou. Então, essa condição nossa de separarmos, isso é uma coisa muito pela nossa pouca moral, ou seja, pela nossa pouca vivência com o Criador. Então, a preparação, periodicamente, Jesus reencarnou, né? Quantos espíritos fabulosos reencarnaram antes na preparação? Um exemplo da nossa vivência foi Anfion. Anfion reencarnou por volta de 1400 anos antes de Jesus chegar, e ali ele já preparava
tá? No plano físico, preparavam os seus discípulos que estavam ali à volta de uma fogueira, já traçando como seriam as suas reencarnações, porque já se ouvia falar nos planos maiores da criação que um grande avatar, uma grande estrela, o símbolo do amor, a manifestação da vida, já estaria se programando para reencarnar. E mais de 1000 anos depois, esse espírito atingiu o plano material. Foi gerado no ventre sagrado de Maria, a nossa Santíssima Mãe, e recebeu o nome de Jesus. Então, planejamento. Agora, nesses 1000 anos, mais de 1000 anos, Jesus descendo vibratoriamente para atingir o plano da matéria, quantos espíritos reencarnaram? Quantos? Olha Isaías, por volta de 700 anos antes de Jesus, reencarnou o principal mentor. Isaías era um profeta, mas todo profeta é médium. Então, ele recebia a fonte de informação, era do próprio Jesus, que para ele se identificou com aquelas 4 letras hebraicas, né? Mas são 3 letras, na verdade. Iod, Re, Vu, Re, porque repete uma das letras. Então, quantos reencarnaram? Quantos ali na própria à volta da fogueira, na reunião com a Fion, quantos ali passaram a reencarnar? Um de imediato foi um discípulo de Orfion, chamado Moisés, que passou a reencarnar, foi chamado de Moisés. E todos eles amparados pela divindade. Em outras palavras, nós obedecemos a um planejamento sideral voltado para o mundo, no caso específico, voltado para a Terra. Agora, quando Jesus reencarnou, quantos desses experientes espíritos estavam ali também junto com Jesus? Era o caso do próprio Anfion, que estava encarnado com o nome de Jacó, mas não fazia parte do programa, naquele momento, ele aparecer. Então, ele ficou, na nossa linguagem, ficou por trás das cortinas, dando amparo energético, porque quem tinha que se apresentar à sociedade era o Nazareno Mestre. A própria Maria, um anjo, você vê só, ela curvou as próprias asas para que não aparecesse, porque ela simplesmente era uma simplória mulher, na cultura daquela época. E Maria é um ser angelical, porque quem tinha que se apresentar era Jesus, não era Maria, não era Fion, não era nenhum outro. Jesus é que tinha que se apresentar, porque ele era o porta-voz do Cristo planetário, o arcanjo criador do nosso planeta. Então, repetindo, nós obedecemos a um planejamento mesmo que está acontecendo agora com a implantação dos alimentos crísticos, que nós vamos falando aí, enquanto vocês estiverem encarnados. Mas, o Adolfo, faltou você nos informar, né, como é que essa mensagem referente à Santa Ceia, a qual nós vamos retratar, né, como é que ela chegou no céu? Então, Vamos ler agora. nós fazemos parte de um planejamento, como diz a espiritualidade, um planejamento sideral voltado para a Terra atualmente. Esse planejamento, a espiritualidade superior chamou Adventus Christus, que é a renovação do cristianismo. Cristianismo de todas as épocas. Não é cristianismo de Jesus para cá, porque o criador do planeta é o Cristo. Então, ele faz parte de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as etnias, de tudo. Agora, reformular o cristianismo é reformular todas as religiões do planeta Terra, ou todas as maneiras que os homens utilizaram e utilizam para expressar a presença de Deus. Então, aí foi criada uma triologia. Tem um O a mais, triologia, onde no programa teria que ter um espírito desencarnado, no caso é o Silvestre, que foi Papa entre os anos 314 e 335, e ficou conhecido por todos nós, principalmente que a Igreja o canonizou, São Silvestre I, é o Silvestre I. 2 espíritos encarnados, a Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, com quem nós convivemos, e durante os 10 anos de psicografia, ela recebeu as mensagens ditadas pelas Sagradas Fileiras. E o Adolfo, que ficou como encarnado também, junto com a Terezinha, para divulgar a mensagem cristã. Então, Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras. Todas as vozes do outro lado
ele teve acesso para poder passar para nós. Terezinha, a médium da psicografia, e o Adolfo. No caso, eu fiquei com a divulgação, e que hoje já está na mão de todos nós. Observemos o maravilhoso papel, trabalho que vocês estão divulgando aí nos Estados Unidos. O Adolfo, considerando, E né, quando a mensagem dos adventos da última ceia chegou, que era uma mensagem longa, nós de imediato mandamos para várias partes do Vaticano, vários e-mails, várias fontes. Então, a mensagem foi de 1990. Então, a mensagem de imediato nós fizemos chegar. É claro que os recursos técnicos daquela época eram diferentes. Mas depois, em 96, nós publicamos o livro. E depois, agora, quando entramos na fase 2002, 2003, nós mandamos o livro para o Vaticano. E agora, com o atual Papa, nós mandamos diretamente em mãos para ele o livro dos adventos. Mandamos pelos correios, conforme nós temos falado, né? E mandamos pelo portador, que levou em mãos, né? E eles mandaram, o Estado do Vaticano mandou uma mensagem. Não está aqui, não. Ah, está aqui. Mandou uma mensagem em nome da Secretaria do Vaticano, agradecendo por termos enviado o livro. Então, o livro está aí e tem uma série de informações que nós falaremos um outro dia. Então, vamos à mensagem? Vamos. Nós vamos colocar aqui, né, na tela. Vamos abrir aqui. Que aí as pessoas podem também ir juntos, tá? Então, são as palavras de Jesus na última ceia. Adolfo, eu vou lendo e você pode ir fazendo comentários, tá bom? Tá. Eu só tirar. Agora a gente, quer dizer, por causa também do tamanho do vídeo, Adolfo, a gente precisa que os comentários não sejam muito longos, porque tem muita coisa para ser lida, né? Tá. O mais importante aí vai ser a leitura, que está milhões de vezes acima do meu conceito, né? A leitura é o mais importante. Vê se você consegue fazer, ler os 7 itens. Não, a gente Não. vai ler. É porque para ler, a gente tem que ler a mensagem toda, né? Senão fica muito fora de contexto, tá? Então, aqui já são as palavras mesmo de Jesus, tá? Em sendo a derradeira pausa nesses instantes de iminentes e desditosos presságios, quando a calmaria branda se posta ao longe e vem rasgar a penumbra deste convívio ameno, sob a luz pálida da candeia, que nos testemunha a verdade insólita, almejo convosco partilhar os símbolos da fé na excelsa presença eterna e onisciente do meu Pai, e na inexorável certeza de que entre vós outros caminhei, vivi, jejuei, renunciei e venci o caos. Enfim, amei a humanidade, ora diminuta, como amo o universo que nos contém. Os elementos naturais de subsistência que me são ensejados distribuir vivificam-se agora pela divina razão e vos farão indestrutíveis em vossas convicções, pois que a eternidade é ali e não alhures, e muito tempo dispõe o Pai para sanear, aperfeiçoar e granjear os filhos desta aurora, mesmo que inúmeras vezes repitam o acidentado percurso entre o céu e a terra. Você gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi dito? Não, vamos em frente. Depois a gente comenta esse um todo. Tá, agora ele vai falar aqui do pão. É o segundo item agora. Este é, pois, o pão da vida, que deveis embeber com o néctar da salvação. Radiosa... Vê só. Este é o pão da vida. Então, este não é o pão simbolizando o meu corpo. Quer dizer, é por isso que é bom que as pessoas leiam, releiam, para poder fazermos comparação ou comparações com o que está na Bíblia. Isso aí. Já tem a diferença, né? Então, este é, pois, o pão da vida que deveis embeber com o néctar da salvação. Radiosa é a luz que vossos corpos traduzem, pois que, neste momento de integração, saciados estáis da presença trina que em mim se opera por divina integração com ele e que recambio a vós outros em ponte de superior e indefinível energia que sustentará os mundos, indiferente aos abalos que a dependência, o cativeiro, o martírio, a convivência ou a independência dos credos promoverá.
Esta é, para todo sempre, a força-luz, fio, energia ou linha da vida que se perpetua na ligação com o Deus inviolável, por si só, incorruptível, posto que imaterial. Olha só, para aquela época, vamos dizer, Jesus falou numa linguagem muito sofisticada, muito acima, não é isso? Mas a mensagem dele é atemporal. Então, se nós somos seres que reencarnamos aqui, ali, acolá, e hoje já temos maior lucidez, não vamos continuar cultuando um passado já ultrapassado, já repetindo que a mensagem dele não obedece a uma época. Então, agora nós já temos entendimento. Imaginemos só se ele tivesse trazido aquela linguagem bem humana, bem do dia a dia, bem de acordo com a realidade do Velho Testamento. Ele veio para trazer renovação. E, periodicamente, Deus envia, o Cristo envia, ou ele mesmo envia outros porta-vozes para que a mensagem da renovação vá sendo atualizada. Nós somos seres em crescimento. Ali a mensagem é bem diferente da síntese que nós encontramos no Evangelho Bíblico. É, foi bem econômico mesmo, como disse o Silvio, né? Agora vamos aos tópicos. Número 1. Não vos conclamo a obediência cega ao tratado do meu Pai, não antes que verdadeiramente aceiteis os preceitos que constituem a sagrada lei. Contudo, rogo-vos discernimento e apreço no trato e na lida subjetiva que vos hão de envolver com o divino ministério. Então, acontece com esse item. Quantas fantasias as pessoas criam nas suas religiões? Então, ele pede ali, né? Primeiro conheça para aceitar ou para rejeitar. Então, ele pede ali que nós façamos uma associação entre a razão e o sentimento. Simplesmente aceitar, não. Vamos questionar, vamos interrogar, vamos. Por isso que os espíritos superiores, eles não se cansam de tantas interrogações, tantas dúvidas que nós temos, mas é o papel dele. Eles são pedagogos siderais a serviço da vida no mundo ou nos mundos que eles estiverem atuando. Nada de aceitar, não, mas quem falou, não, vamos interrogar sempre, 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 sempre. Senão nós vamos criar os mistérios da fé, isso aí é mistério divino, nada disso. Isso aí fez parte de uma outra época. Agora nós já temos uma lucidez espiritual para questionarmos. Ele pede pelo discernimento, né? Aí, temos que usar. Número 2. Não vos exorto à fidelidade irracional em memória de mim, homem carnal, mas acurado desvelo com as palavras do Cordeiro, arauto da renovação, imolado em favor dos gentios contra a saga dos poderosos e os órfãos da fé. Então, vê só, aí ele já faz uma previsão do que iria acontecer com ele e com a sua mensagem, né? E aí ele ainda cita logo, em memória de mim, homem carnal. Então, quem admitiu que o corpo de Jesus era fluídico, porque imagina só Jesus nascer de um ato sexual, um ato tão pecaminoso. Então, não, ele nasceu de Maria, foi gerado no ventre de Maria após um ato sexual, conceptivo e humano. O pai de Jesus é José. E nada dessas fantasias que nós criamos, que agora já não tem mais sentido. Ok. Número 3. Que não se entranhe no vácuo os ditames dele, nem que se grafe na areia o verbo luz, mas que se o grave na argila moldável, que mesmo ressequida, conserva integralmente as fibras de sua formação, tal qual o coração errante que nos exalta a vida, sedento de amor, qual o sal ávido de água. Então, nós começamos aí falando do Nicodemos. Esse item é importantíssimo para qualquer um que vai representar a divindade, principalmente representar Jesus e o seu evangelho. Não se entranhe no vácuo os ditames dele. Então, nós precisamos ter a informação dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. É uma coisa que não é para ser soletrado mentalmente. E aquilo que já fizer parte de nós é patrimônio eterno da nossa alma. Então, quanto é 2 mais 2? Naturalmente, nós diremos 4. Se eu ficar ainda soletrando, racionalizando, eu perco a emoção. E é por isso que muitos pregadores não têm magnetismo, porque ele não tem a mensagem dentro dele. Ele é muito racional.
e essa racionalidade não produz um magnetismo adequado para acender a chama divina dos nossos semelhantes, que é o nosso Cristo interno, o nosso Deus interior. Então, é preciso ser uma coisa muito espontânea, assim como no exemplo que nós demos, 2 mais 2 são 4, com naturalidade. Ok. Número 4. Conheço-vos a legitimidade do ser, posto que matéria e espírito sou, à vossa semelhança, originários do mesmo Pai. Amealhei ao sabor dos mundos os mesmos padrões éticos. Todavia, o empuxo divino socorre-me o simples declínio, como a vós outros também. Há, pois, que se meditar para transcender. Assim é que, em supremo desprendimento, elevo-me até ele na transposição carne e espírito, e por seu dispor e por sua intercessão, alcanço a superior conjugação com a fonte indelével que me induz à inspiração. Há mais uma colocação, que nós já divulgamos muito, que Jesus era médium do Cristo planetário. A partir daquele batismo, onde houve um colóquio mais direto, quando o Cristo se apresentou no formato, conforme consta na Bíblia, de uma pomba, ali houve aquela conexão mais direta. E a partir dali, em todas as épocas que alguém quis um esclarecimento, ele falou: eu e meu Pai somos um, porém o Pai é maior do que eu. Então, é médium. Agora, Jesus não era médium de templo religioso, de uma igreja, de um centro espírita, nada. Ele era médium da vida, ele representava a divindade, a vida do planeta Terra. Então, Jesus era o mesmo em qualquer situação. Ele não tinha a dualidade ainda muito comum a uma boa parcela da nossa sociedade. Surgiu a necessidade, surgiu a questão, a pergunta que fosse, ele estava sempre. Então, eu e meu pai somos um. Já pensou quando nós e nosso mentor, nós tivemos a coragem, por conexão, pela força da fidelidade, eu e o meu guia espiritual somos um, as maravilhas que nós realizaremos na nossa recreação, na nossa brincadeira, na nossa vida em família, no nosso esporte, no nosso templo religioso, eu e o meu guia somos um. Eu e Deus somos um. Eu sou porta-voz de Deus. Eu sou porta-voz de Jesus. Eu sou porta-voz de Maria. Eu sou. Então, esse eu sou tem que ter coragem, mas temos que ter fidelidade. Porque quando Jesus falou, eu sou a luz do mundo, em nenhum momento ele demonstrou que estava em depressão, que estava nas suas trevas pessoais. Eu sou a luz do mundo. Em qualquer situação, ele estava iluminando consciências. Eu sou o sal da terra. Imaginemos um valor sagrado. Dá sabor à vida de quem depender de nós. Então, ele dava sabor onde ele estivesse, em qualquer ambiente. E a vida que ele dava sabor não era só para os humanos. Qualquer ser vivente no planeta Terra, onde Jesus ou por onde Jesus passava, tudo mudava. O mineral, o vegetal, o animal irracional, o hominal, os encarnados e desencarnados. Então, para nós sermos porta-vozes de Jesus, temos que estar muito atentos para não vivermos nessas oscilações ainda tão comuns a quase todos nós. 5. Muitos, na decantação da fé, serão honorificados como homens terra em detrimento do espírito, lançados pela alavanca do poder material em vertiginosa queda moral, principalmente os condutores de massa como representantes do meu pai, os líderes religiosos. Serão instituídos à mercê das conveniências, os dogmas eternos, instrumentos de temor muito mais que de respeitoso amor, posto que assentados na ocultação da veracidade, cujo roteiro será o da transgressão do conteúdo ditado por infiel e propositado incentivo à ignorância. Você vê só, aí Jesus faz, assim, digamos assim, traça um perfil, uma linguagem bem profética, o que nós faríamos com a proposta dele. E aí ele fala ali, muitos serão honorificados. Quantos de nós, ao invés de sermos intermediários entre a vontade suprema e a necessidade dos nossos semelhantes, nos colocamos como divindades, como porta-vozes, quando os nossos discursos são de acordo com as nossas conveniências, com os nossos interesses existenciais. Então, da razão, para quem não tem dúvida, eu acho que ninguém mais tem dúvida, como ficam
as pessoas que se locupletam, porque nós transformamos o Evangelho, o maior relicário de luz, a sacralidade da mensagem planetária, o Evangelho cristão, em mercadorias de compra e venda. Agora, como fica a consciência nossa, à proporção que a idade vai avançando, nós já estamos vendo a morte nos fazendo aquele convite sorrateiro, e aí, quando a gente chega do outro lado da vida, eu transformei o patrimônio moral de uma humanidade em mercadorias para comprar. Eita, congelou de novo. Não sei se é o dele ou se é a nossa internet. Volte, Adolfo. Adolfo Marques dos Santos, você caiu. Você está presente? Para a gente está congelado. Eu não sei se é o nosso ou o dele, né? Não, nosso não, porque a internet está aqui. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele volta. Faltava um pouquinho para terminar. Ver se ele volta aí. Cadê? Acho que ele vai voltar agora. Ô, Voltou. Adolfo, você caiu. Não, parou de novo. Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos falando sobre o estado mental que nós ficamos quando chegamos do outro lado da vida, através das sucessivas reencarnações. Então, temos que ter muita misericórdia quando tivermos a oportunidade de lidarmos com aqueles que se locupletam, fazem o discurso das suas conveniências, cujo objetivo é um só: é um estado verdadeiramente de miséria, um verdadeiro inferno mental, porque nós somos tombados pelo remorso. Ok. Vamos ao sexto item, né? Isso. Então, 6. Ide, por fim, imbuídos da paz, pois em verdade vos devo dizer: o pão e o vinho faltarão às mesas como alimento do corpo, mas a fé sobreviverá à fome e à guerra, se bem plantada for a árvore da redenção que carregais dentro de vós, transbordante de nobres e saudáveis frutos. Como o tempo está esgotando, vamos pegar aí a palavra fé. Quando foi montada a Bíblia, nós encontraram de imediato a palavra fé. Então, encontraram no latim fides. Então, fé tem um valor muito, muito, muito abrangente. Fé, fidelidade às leis do Criador. E à proporção que nós vamos compreendendo, tendo essas informações sobre a lei do Criador, nós já aprendemos: toda ação gera reação. Isso é lei universal, tanto da ciência newtoniana como das religiões reencarnacionistas. Toda ação gera reação. Então, fé, fidelidade às leis que nós já conhecemos. E aí nós desencarnaremos sem a culpa, sem o remorso. Nós terminaremos, porque o tempo biológico é curto, e na próxima vida, como compromissados com as coisas de Deus, nós recomeçaremos e a vida continuará eternamente. Ok. Ponto 7. Não vos preocupeis com o inusitado, com o insólito, posto que o martírio transforma a carnadura do homem, mas não lhe altera o espírito intocável. Não vos envergonheis pela negação que vos surgirá como espinho. Ela surgirá, bem o sei, mas despida da traição e da pusilanimidade que lhe serão atribuídas como peso dos fatos. A densidade do momento promoverá o acaso e a pressão. Não vos confineis à dor, pois asseverado está que o amor que devotais hoje ao enviado dos céus ressurgirá imaculado após a tempestade para dar continuidade à obra agora esboçada e que vos tomará por artífices da renovação. Quem ouviu o discurso de Jesus, já naquela época, não teve mais temores à morte, né? Um exemplo assim que nós temos conhecimento social é o Simão Pedro, né? O Paulo de Tarso, com naturalidade, o próprio irmão dele, o Tiago, que também naquela mesma época, um pouco mais, um pouco menos, por volta da década de 60 da era cristã, quando Simão Pedro, Paulo de Tarso e o Tiago foram sacrificados com a maior naturalidade,
sem fazer aquela cara feia, a cara da morte, simplesmente agradecer a Deus pela oportunidade de ter representado o espírito da magnitude de Jesus. Então, é essa condição de martírio, medo disso, medo daquilo, isso aí é coisa para espírito infantil. Os seres superiores demonstraram força de fidelidade, convicto de que a vida não para, mas que, na verdade, a morte não interrompe a vida. E aí ele encerra falando o seguinte: rogo-vos, por fim, do dispersar deste proveitoso concílio ao odor azeitado que impregna o ar nesta chama simbólica, quando a consumação se impõe na hora final. Não vos intimideis com ameaças e efetivação das práticas da flagelação que sofreremos em nossa integridade carnal, pois que transcendemos aos males físicos e ao jugo moral dos que tomamos por semelhantes. Sobre vós estarei pairando como a bruma que vos umedece a pele. Acima das convenções estaremos nós, eu e meu Pai, para vos guiar. Então, se naquela época nós éramos ignorantes, ou um pouco mais ignorantes, imaginemos hoje com a literatura riquíssima que nós temos sobre espiritualismo no planeta Terra. Então, daqui a pouquinho nós vamos compreender que o mundo mudou ou mudará com a mensagem deixada por Chico Xavier no planeta Terra. Quase 500 livros elucidando a todos nós. Então, observemos, repetindo, nós fazemos parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. Por isso que nesta fase, nesse período, nós somos contemporâneos de um Sai Baba, de um Papa João Paulo II, de um Dalai Lama, de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco. Olha quantas maravilhas vivendo, independente de ostentarem externamente o catolicismo ou coisa dessa natureza. Mas isso aí é coisa nossa. Catolicismo, todas as religiões do mundo são criações humanas. Agora, são homens fiéis. Eles tiveram a fé, fidelidade às coisas de Deus. E é isso que nós estamos aqui treinando. Adquirirmos essa fidelidade para onde nós estivermos, fazermos como fazia Francisco de Assis. Francisco de Assis não era da mesma graduação de Jesus, mas onde ele estava, tudo mudava. Tudo mudava. Até mesmo os seres irracionais. Ele conversava com os pássaros, ele falava na beira dos rios e os peixes brotavam, porque ele falava para a essência e não para a existência. Como existência, aquela fagulha de Deus era um peixe, era um pássaro. Como ele tinha um poder mental, a beleza do seu próprio mundo, ele falava para a essência do peixe, para a essência do pássaro, para a essência do lobo, e foi um exemplo bem fiel que nós temos representando Jesus. E é esse exercício que nós estamos tentando fazer, né? Representarmos a mensagem e a imagem de Jesus no planeta Terra num tempozinho tão curto chamado reencarnação. Adolfo, por que ele não deixou escritos? Porque eu acho que essa fala dele é muito simples, mais simples de entender do que muitas passagens, né, no Evangelho. Então, mas nós sabemos, só para ilustrar, que tudo que nós fizemos e vamos fazer, fica registrado no arquivo da Terra, ou do planeta que nós estivermos atuando. E isso aí nós damos o nome de arquivo acásico. Então, existe um arquivo de tudo que Jesus fez e falou. E é desse arquivo que a espiritualidade chamou a Arca do Desconhecido, a arca porque tem o simbolismo de uma arca. Desconhecido porque não era uma mensagem conhecida pela sociedade. E tudo que Jesus falou. Mas serve também para nós. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, serve para nós. Não é uma particularidade para os anjos. Para nós também, espíritos pecadores. Então, é dessa maneira que nós vamos nos deparando com as nossas próprias histórias. E é por isso que muitos têm uma lembrança, digamos assim, no inconsciente, mais profundo, coisa que os espíritos menores não conseguem. Eles só conseguem fazer leitura da memória objetiva, da memória do agora. Então, é por isso que nós temos pessoas que, mesmo na carne, amortecido num corpo, um ser biológico,
mas têm uma visão totalmente fora da ética e da moral. E os espíritos menores não conseguem entender. Né? Então, vamos encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade. Isso mesmo. É isso, Adolfo. Muitíssimo obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marcos dos Santos. Pedimos a vocês que não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Escrevam o que vocês acharam aí desse texto que nós lemos, tá? Das palavras de Jesus. A gente quer saber. E, afinal de contas, isso não deixa de ser, sob certos aspectos, né, uma exclusividade dos adventos crísticos. Né? E, mais uma vez, essas palavras encontram-se transcritas no livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marcos dos Santos. Então, mais uma vez... Tem mais um item, Silvio, que nós não podemos esquecer. Essa mesma mensagem que está no arquivo da Terra, no arquivo acásico, no éter cósmico, está grafada o mais próximo da verdade no Vaticano. Nós falamos no livro e mandamos a mensagem para o Papa Francisco. Está lá guardado num baú, preservado pela espiritualidade, para que os papiros, os pergaminhos não se deteriorem, e vai chegar ao conhecimento da sociedade. E no próprio livro nós falamos, vamos pedir a Deus que o quanto antes chegue ao conhecimento externo do cristão aquilo que está guardado no Vaticano. A espiritualidade até deu a figura mostrando a realidade do ambiente em que os papiros estão guardados. Então, por isso que nós falamos no livro, que é possível que mesmo os sacerdotes mais qualificados, ou mesmo os papas, não conheçam ou não saibam que naquele baú, que tem sobre a tampa do baú a figura de um serafim, não sabe que ali está guardada a verdadeira mensagem proferida por Jesus. Vamos pedir a Deus que alguém de mãos puras possa abrir aquele baú e trazer para nós. Ok. Só relembrando que sábado, agora, dia 19 de novembro, nós vamos falar um pouco mais sobre os Adventos Cristos no Seminário Internacional, né? A renovação do cristianismo. E nós vamos colocar as informações aqui na descrição do vídeo. Vai ser quem estiver no Brasil, em Niterói, né, no Rio de Janeiro, pode ir presencialmente e vai ser de 2 às 5. Mas as instruções estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, pelo seu tempo, Adolfo. E é isso, né? Vamos pedir às pessoas para que assistam o vídeo, para que repassem para os seus amigos. E o mais importante, né, é a mensagem de Jesus, que é uma mensagem atemporal, uma mensagem para todos nós, né, e que é motivo de muita reflexão para todos. Mais uma vez, muito obrigado, Adolfo, pela sua colaboração. Tchau, Para tchau. nós, o que é mais importante não é a pregação, é a questão. O questionamento, o que mais nós precisamos dentro da proposta dos adventos é o debate. Coisa que não aconteceu nesses 2000 anos de Jesus para cá. Debatemos que nós não somos portadores da verdade absoluta. Nossas verdades são sempre relativas. Nas próximas vidas, eu espero estar em melhores condições para representar o meu mestre. Muito obrigado, Adolfo. Valeu. Obrigado, valeu, tchau. Um ótimo Fique dia. em paz. Saúde e paz. Tchau.